Tá acontecendo! Superman, depois de muito tempo, finalmente chegou aos cinemas para reiniciar o universo DC com uma grande responsabilidade, dessa vez acertar e fazer dar certo. Então será que o diretor, o James Gunn, conseguiu trazer de volta esse hype todo e realmente acertar com o Superman? Será que o novo ator superou o Henry Cavill e os outros atores? É o melhor Superman que a gente já teve em muito tempo? Vamos discutir agora porque o filme tá dividindo os fãs, tá polêmico demais, então vem comigo agora para descobrir tudo. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E a gente está de volta para comentar sobre aquele que é o grande filme, um dos mais esperados, se não mais esperado, de 2025, que é Superman, né? Claro, a gente já estava esperando há muito tempo e já até vale dar um breve histórico sobre o Superman nos cinemas aqui antes da gente partir pro filme, né? Porque, o Kirk Allen, o George Reeves, o Christopher Reeve, o Superman, ele tem uma grande influência no cinema e ele começou desde antigamente, lá nos anos 50, com o Kirk Allen, né? Que fez esses episódios, mas que eram exibidos no cinema antigamente lá, esses filmezinhos do Superman. Assim como o George Reeves, que também ele foi o segundo a interpretar o Superman. Até que teve o Christopher Reeve, que deu realmente o tom definitivo do que a gente reconhece hoje como Superman, mas ele não foi o primeiro. Mas até por isso, depois vem o Superman, o retorno, né, com o Brandon Routh, que veio para replicar isso. Mas eu acho que não era a hora naquele tempo, e eles acabaram não conseguindo acertar o tom, até porque estava muito traumatizado com o filme Batman e Robin e tal. Então sempre o Superman é um reflexo, querendo ou não, do seu tempo. E até por isso, depois da franquia do Nolan, a gente teve então a tentativa de fazer um universo DC, né? E claro que inicialmente não começou assim, a gente ia ter só o Homem de Aço, provavelmente a sequência desse filme, do Zack Snyder, mas aí a DC viu então que seria interessante fazer um universo a partir disso, e a gente sabe o que aconteceu, deu muito ruim, né, no fim das contas. Mas, inicialmente, o Homem de Aço veio para quebrar mesmo esse tom, né, que a gente tinha do Superman mais clássico, que a gente estava acostumado a ver e que não tinha dado tão certo no Superman O Retorno, veio para trazer uma nova abordagem, uma abordagem mais realista, uma abordagem mais desconstruída do que você espera ser o Superman, com menos cor, com menos positividade, talvez, na forma de enxergar o mundo. E esse Superman, ele teve um bom primeiro filme, mas depois tudo foi desandando, porque eles tiveram que apressar tudo e realmente correr atrás da Marvel, né, dar essa impressão. E eles tinham inicialmente esse envolvimento do Nolan até, para criar esse lado realista, mas depois eles se voltaram pro universo compartilhado e tentaram colocar tanta coisa no mesmo filme, no Batman vs Superman, que desde lá a DC sempre estava tentando correr atrás do prejuízo. Mesmo que o filme tenha dado dinheiro, ele dividiu os fãs e isso nunca parou desde então, até eu ter os filmes solos que deram mais certo e também outros que deram muito errado, alguns filmes à parte que não tinham nada a ver, que eram no universo alternativo, até o The Flash, que sepultou a DC nos cinemas, né? Realmente não tinha mais pra onde ir, e 2023 foi um ano caótico. E quando foi o James Gunn, então, depois do Adão Negro, depois do The Rock também tentando salvar, o que foi uma loucura, o James Gunn foi contratado então para ser o novo CEO da DC, e desde o começo aqui, desde que anunciou que ele ia ser o novo chefe da DC, desde que anunciou que a gente ia ter um novo Superman escrito por ele, dirigido por ele, desde que anunciou o novo ator do Superman, eu realmente acho que foi uma baita ideia. E tem vídeo aqui no canal eu falando sobre isso. E realmente eu acho que o James Gunn, ele tá no posto que ele deveria estar e que eu nunca achei que era possível, mas ele realmente foi parar ali. E que bom, né? Que bom que a gente tem realmente um CEO que tá atento ao que as pessoas estão pedindo e as HQs também, querendo ou não, e a gente vê isso aqui nesse filme. Então já dá pra dizer, já dá pra ver, né, que eu pessoalmente gostei bastante. Eu não fiquei decepcionado e achei um filme ruim, até como muita gente achou, sabe? Eu realmente gostei do filme.
Claro que o filme tem problemas, a gente vai comentar sobre todos eles. Então já dá pra ver que tem coisas boas nesse filme, mas será que o James Gunn conseguiu acertar mesmo como a gente queria? Ou o hype foi tanto que no fim decepcionou? Será mesmo que esse Superman vai ficar marcado, ele vai ser um flop, um sucesso, e ele vai conseguir dar então esse novo universo, esse pontapé para o novo universo que tá vindo aqui? Ou ele acaba que já destrói qualquer chance? Realmente é muita responsabilidade. Mas aí, se não esquece, então, comenta aqui qual a sua nota pro filme. Antes da gente falar sobre tudo isso, antes da gente ver cada detalhe, me conta aqui com sinceridade o que você não gostou e o que você gostou. Em qual top o David Corenswet tá como Superman? Ele tá em primeiro? Tá em segundo? Comenta aqui e faz o seu top, que eu quero muito saber. Beleza, galera, então, falando brevemente também, eu acho que esse filme veio para recuperar a confiança, a credibilidade da DC, né? Tipo, aproximar mais das HQs, porque são um mar de possibilidade para fazer. E agora o James Gunn, né, que ele fez sucesso na Marvel Studios com os Guardiões da Galáxia, ele tinha a chance perfeita para fazer isso acontecer. Então eu acho que ele consegue isso sim, já para responder no tom principalmente, porque ele tá mais próximo do tom bobo, né, da Era de Prata, mas tipo, entre aspas, porque o próprio James Gunn ele falou que ia ser aquele tom silly, né, aquele tom bobo mesmo, mas acho que num bom sentido, porque ele mostra como que esse filme ele tem várias coisas e ele não tem vergonha das HQs, né? Tem monstro gigante, tem Kaiju, tem o próprio Krypto, tem a Fortaleza da Solidão gigante, os conceitos que a gente já tinha, já sabia que ia estar no filme, como o universo de bolso. Então, tipo, realmente ele acertou muito nesse tom. Por exemplo, o humor, que está muito equilibrado. Muita gente ficou preocupada do humor do filme ser muito desbalanceado por causa do que ele fez em Guardiões, mas aqui tá na dose certa também. E, aliás, o Guy Gardner é o grande destaque nisso, né? Que realmente ele chamou a atenção depois do Superman e junto com a Gangue da Justiça, mas já já a gente fala sobre eles. Porque antes, claro, a gente precisa falar então logo do que importa também, que é, claro, o Superman, né? A gente tem o filme realmente pra ele, porque uma coisa que muita gente estava falando, uma dúvida que muita gente tinha é, tipo, se esse filme ele ia então ter tantos personagens que ia tirar o foco do Superman. E desde o início o James Gunn falou que não, e eu até fiquei bem confiante nisso, que não ia acontecer, porque, tipo, o Guardiões da Galáxia funciona muito bem assim, apesar de ser um filme de equipe, ele consegue dar um espaço para cada um, mesmo o Peter Quill também sendo meio que o protagonista do filme e tal, junto com o Rocket, junto com os outros, todo mundo meio que tem a sua importância ali, mas a gente sabe que também é mais a história do Peter Quill, e no final lá também do Rocket. Mas, tipo, aqui no Superman, o principal ponto positivo acaba sendo o próprio Superman, né? Tipo, é algo muito bom que eles conseguiram fazer. A dualidade de núcleos também, que o James Gunn já tinha falado, do Planeta Diário, a vida de herói também, ao mesmo tempo da vida de repórter. Tipo, apesar do núcleo de herói ser maior até do que o núcleo do Planeta Diário, eu realmente acho que, tipo, isso não é tão ruim, mas até que podia ter mais, né? Eu entendo que podia ter mais. Mas os dois estão bem representados ali, e até que os personagens secundários também estão legais. E logo de cara, tipo, é incrível, é impressionante como a personalidade do Superman aqui, ela tá bem representada porque ela tá bem diferente do que a gente estava acostumado. Tipo, a todo custo ele tenta um altruísmo aqui, ele quer ajudar o próximo, né? O Superman, ele quer. E nunca fica clichê isso, né? Tipo, o David, ele tem esse carisma, né? Esse ator tem esse carisma desde o início. E, tipo, o Henry Cavill, ele acabou sofrendo com isso, né? Porque ele não entregava o mesmo tipo de atuação que o David entrega, e por causa, não só por causa dele, mas também por causa do roteiro, né? Que entregavam pra ele também, vamos ser justos. Mas, tipo, o Henry Cavill, apesar de eu gostar dele, ele não tinha esse lado. Ele não tinha nem a dualidade como repórter e herói. E aqui eu acho que o David consegue fazer isso muito bem. E o Krypto também, que chamou atenção nos trailers, tipo, ele é fundamental também para momentos da história, né? E para a relação dele com o Clark, até porque isso gera, claro, aquela identificação direta, né? Porque ele tá muito bem feito ali, né? Tipo, tá perfeito a interação dos dois. E realmente o James Gunn colocou muito estresse do cachorro dele, da vida real. Não sei se vocês sabiam disso, mas é baseado no cachorro do James Gunn. E ele realmente faz ele ser um cachorro, né? Ele é bagunceiro, ele dá muito problema, mas ele também ajuda quando ele precisa ajudar. E as cenas dele são na medida certa, sabe? Ele tinha tudo também para ele exagerar ou, tipo, passar um pouco do ponto, mas assim como nas piadas, eu acho que o Krypto, ele tá na dose que deveria estar, né?
realmente não foi muito mais longe do que deveria. Só que eu acho que acaba acontecendo algumas vezes com outro personagem super importante, que é o vilão do filme, que é na verdade o Lex Luthor, né? Claro que a gente tem outros vilões, a gente já vai falar sobre eles, mas o Lex Luthor, ele tá muito bom. O Nicholas Hoult, ele tá destruindo em algumas cenas, em alguns momentos ali, ele realmente dá pra ver que ele tá encarnando o personagem, e ele é um personagem, né, o Lex Luthor, tipo, bem estratégico, né? Dá pra ver que ele tem planos malucos, tipo, e dignos de uma era de prata mesmo das HQs, de um vilão clássico e tal, que a gente tá acostumado, mas, tipo, você acredita nas motivações dele, né? Nunca se torna bobo demais também. Então, tipo, o Nicholas Hoult, ele consegue passar, tipo, a inveja do Lex Luthor, né? Ele querer estar no lugar do Superman, querendo ou não, tipo, porque ele não suporta o Superman ser o centro da atenção de Metrópolis, do mundo. Tipo, ele usa tudo quanto é plano pra acabar com a vida do Superman. Tipo, não só a vida, mas a reputação completa dele também. E acompanhar isso, tipo, cada passo ali que ele vai fazendo, tipo, é fenomenal. Tipo, ele tá muito bom esse lado. Eu só senti falta de alguns momentos ele ficar um pouco mais contido, né? Tipo, porque às vezes parece que ele tá surtando demais. Mas eu entendo também, tem a cena que o Superman vai atrás dele lá pela primeira vez, né? Eles se conhecem pessoalmente. Ele afasta mesmo, o Superman tá surtando nessa hora, aí o Lex Luthor fica calmo, aí eu acho que o James Gunn acerta o tom perfeito ali naquele momento, mas tem outros ali que talvez o Lex Luthor passa um pouco, a sorte que o ator manda bem, porque poderia ficar muito forçado, então fica ali no limite, né? Assim também, galera, como a Lois Lane, né? Porque a Lois Lane aqui, tipo, ela foge daquele arquétipo que ela tem, tipo, de outros filmes, de só ser o par romântico, né? Aqui ela também tem outros papéis, ela tem o papel fundamental da personagem, que é o jornalismo, né? Que ela é uma jornalista que tá em busca da verdade nas coisas, da justiça nas coisas, também ela questiona muito. Então eles trazem isso aqui além do lado romântico, que também funciona bem. A química dos dois, a dinâmica dos dois é muito boa realmente, e o que o James Gunn falava dos dois funcionarem bem em tela realmente aconteceu. Então eu acho que até as críticas que estava tendo, que eles não são tão bons assim como casal, eu acho que não tem nada a ver, eu não concordo com elas, não sei vocês. E também outros momentos de pessoal falando que o filme não é tão bom assim, eu não consegui ver argumentos tão bons nesse sentido. Claro, no lado dos vilões, aí eu até concordo, mas no lado do Planeta Diário e tal, da Lois Lane principalmente, eu acho que eles acertaram bem. Porque aqui eles fazem esses dois lados, sabe? Tipo, a Lois não passa do ponto, eles podiam até ter errado mais na hora que ela lida com o Mr. Terrific, né? O Senhor Incrível. Mas, tipo, acho que também ficou no limite. Principalmente que a gente já viu ela dirigindo a nave lá, ela pilotando a nave do Mr. Terrific. Ali ela chega perto do ponto de daqui a pouco já passar, tipo, ficar muito, tipo, sério, que ela tá fazendo tudo isso. Mas, realmente, eu acho que ali ficou bem natural, sabe, do jeito que eles fizeram no filme, e não parece nada forçado demais, né? O Planeta Diário também, apesar de não ter tanto tempo assim, ele também é bem legal. O Jimmy Olsen, por exemplo, ele é o terceiro que tem mais destaque, né? Mas ele tem uma trama ali que aí eu acho meio forçada, tipo, como que ele consegue a informação lá, que quem assistiu o filme sabe, pra Lois. Mas a sorte é que o James Gunn consegue tirar também um momento engraçado disso, né? Tipo, acho que ele até sabe lidar com isso, e sabe que é só uma desculpa mesmo pra história começar a andar, né? Tipo, os outros personagens do Planeta Diário não tem tanto destaque pra chamar atenção, mas também não compromete, né? O que já acontece também na Gangue da Justiça, né? Porque eles têm também, mais ainda, o papel deles ali no filme, né? Realmente dá pra entender por que eles estão ali pra fazer um contraponto. E pra mim, o Guy Gardner é o melhor de todos, como eu já tava esperando, né? O Nathan Fillion, que faz lá o Castle, né? Naquela série lá, ele tá totalmente diferente do que ele faz na série lá de policial que ele tem. A série é antiga já tem bastante tempo, mas é uma série bem legal. Ele faz um personagem totalmente diferente, e do mesmo jeito um personagem diferente do que ele fez em Guardiões da Galáxia e o Esquadrão Suicida, né? Que também é do James Gunn. Ele fez vários personagens mais coadjuvantes lá, bem figurantes mesmo, e aqui ele tá como o Lanterna Verde. E ele tá demais, porque o Guy Gardner tá muito ridículo, mas de um jeito incrível, né? Ele é muito
né, babaca várias vezes, e como ele é convencido, né? Muito bom esse personagem, como que eles adaptaram aqui. Eu tô louco para ver mais dele em outros momentos, até porque, pelo visto, ele vai aparecer na série dos Lanternas, né? Claro que lá vai ser mais sério, mas ainda assim eu acho que realmente ele é um personagem que dá para explorar muito ainda. A gente já viu que ele vai estar em Pacificador, né? Então tem muita coisa aí que a gente pode ver com ele, a Gangue da Justiça e o Maxwell Lord. Tem uma cena muito boa dele usando poderes e pra mim também do mesmo jeito o Mr. Terrific, né? Que ele tem uma personalidade bem parecida, né? Até o visual tá perfeito, tipo, uma cena de ação em plano sequência também que ele tem é muito boa, ela lembra as cenas do Yondu, né? Lá em Guardiões da Galáxia, também ficou muito legal. E pra completar, eu acho que só a Mulher Gavião mesmo que foi um tanto sobreaproveitada, sabe? Não tem tanta trama envolvendo ela. Tipo, tem uma cena legal dela com o presidente da Borávia, mas tirando isso eu acho que não é tão bem aproveitada assim. Agora, outro motivo pra ela não tem tanto motivo assim, não faz, acho que tanta diferença tá no filme, ela só completa o time ali, diferente do Metamorfo, né, que agora é um personagem que a gente também já sabia que tá no filme, mas ele é muito misterioso de como que eles iam encaixar ele ali, né. E realmente, muitas das teorias, quem estava acompanhando, algumas se confirmaram, né, e realmente ele tem um papel ali fundamental. E realmente o que acontece com ele no final, com a Gangue da Justiça também, já dá um indício do que a gente tá por vir, né, do que tá por vir daqui pra frente. Mas realmente eu acho que ele foi bem aproveitado, faz sentido o personagem é bem dosado, é bem legal, tem uma motivação boa e realmente faz sentido ele querer ali ter uma atitude ali com o Superman em determinado momento. Então eu acho que nesse lado ele não compromete nada e faz sentido o James Gunn ter colocado na história, né? Parece muito nada a ver, tipo, porque Metamorfo, Guy Gardner, parece personagens muito aleatórios, né? Mas como eles estão no filme, eles realmente têm um papel ali, o Metamorfo com o Superman, com os poderes do Superman, a Gangue da Justiça para meio que interferir no que está acontecendo ali. Então tem toda uma subtrama acontecendo que é um tanto política, é bem interessante, mas eles não se aprofundam tanto também. Eu acho que nem precisava se aprofundar também demais, mas podia ter um pouquinho mais disso ali no filme. Só que eles já passam bem por cima, né, da situação, que é bem legal como eles discutem sobre isso, sobre a interferência do Superman até em outros países, a gente já tinha visto um pouco no trailer, mas é bem interessante como que o James Gunn quis abordar isso aqui. E quem sabe a gente até vê algo mais além disso com uma Liga da Justiça no futuro, quem sabe. A gente já sabe que tem a Sala da Justiça nesse filme, né? Então, claro que eles estão planejando algo a respeito disso. E do mesmo jeito, outro mistério grande do filme era o Ultraman, que já tinha sido confirmado o nome Ultraman, né? Aquele cara lá, todo vestido de preto, parece o Black Noir do The Boys. E a engenheira também, a gente já sabia algumas coisas, e agora a gente já sabe tudo sobre eles, né? A gente já sabia o nome do Ultraman pelos vazamentos, o próprio Gunn confirmou. Então essa parte aqui do vídeo sem spoilers, realmente isso já estava sendo divulgado. E o Ultraman, ele tem cenas boas, né? Mas o problema é que pra mim, tipo, eu acho que ele é bem desperdiçado no final do filme, no fim das contas, né? Porque, tipo, ele não tem um nível de desenvolvimento muito bom, tipo, de um jeito que eu acho que ia impactar o arco do Superman também no filme, né? Eles podiam aproveitar ele para criar um contraponto ali que não aconteceu, e eu acho que realmente o James Gunn, nessa hora, ele pisou na bola. Não sei se era muita coisa pro mesmo filme. Acho que não, acho que eles podiam ter estendido um pouco mais até, ter feito o filme ter 2 horas e 20 pra, sei lá, talvez dar mais profundidade para esse personagem, né? Que realmente fica bem no superficial, até no nível do visual, né? Mas do mesmo jeito a engenheira, né? Que tá legal, ela serve a história, você entende o que ela fez, o sacrifício que ela fez pro Lex Luthor, mas não fica tão claro assim qual foi o destino dela. A gente sabe que, né, o que realmente aconteceu e tal, no fim das contas, lá na batalha final, né? Mas a gente não sabe para onde ela vai agora. Então a engenheira acaba sendo uma sub-vilã, né? Tipo, fica mais como apoio do Lex Luthor para cenas de ação e tal, mas tipo, nunca tão bem aproveitada, né? Não mostra a consequência que ela teve, mesmo na vida dela, nas decisões dela, para se aliar ao Luthor, né? Então, tipo, vamos agora, pessoal, entrar nos spoilers do filme, pra gente falar então mais sobre esses dois vilões e também sobre as cenas pós-créditos.
Então se você não assistiu o filme ainda, volta aqui depois, né, e continua a partir daqui, beleza? Então, basicamente, o Ultraman, né, que já é uma desconfiança que a gente tinha, ele é, na verdade, um martelo da Borávia, né? Eles são a mesma pessoa, era só uma armadura que ele usava, né? O que estava bem nítido, né, que podia acontecer também pelo trailer. E ele é nada mais, nada menos do que um clone do Superman, realmente, né? É como se fosse... Claro que o Ultraman é o nome de um personagem da Terra 2, né, do multiverso da DC. Só que aqui eles utilizaram o mesmo nome e fizeram ele ser um clone do Superman, como por exemplo o Bizarro é. Então é uma fusão de muitas coisas, né? E eu acho que podia dar muito certo, querendo ou não isso. Mas no fim das contas, ele tipo, é só um personagem, tipo, clone do Superman, que vai fazer uma ameaça física. Ele tem cabelo longo, é igual o David Corenswet, mas não tem, tipo, ele não é nem que nem um Bizarro, podia ser a cara deformada e tal, ia ser mais interessante, podia mostrar o contraponto dele, talvez ele não entendendo muito, querendo ajudar, que nem o Bizarro faz, mas não sei se ia ter tanto conceito pro filme, né, talvez eles poderiam guardar o Bizarro para outro filme. Eu acho realmente, quem sabe, só a engenheira ser a vilã, mas pelo visto o James Gunn ele achou que era muito pouco pro Superman enfrentar, né, faz sentido, mas eu acho que o Ultraman merecia realmente mais, né, e fica improvável agora ele voltar, né, eu não sei se ele acaba indo lá pro universo de bolso. Provavelmente ele não morreu, e então ele pode até voltar, mas agora parece muito desperdício, sabe? Porque você vai ter que trazer ele de novo e fazer um filme inteiro dele. Eu gostaria de ainda ver um Bizarro aparecendo, né? Quem sabe ele meio que vai para o universo de bolsa, é meio que o mundo bizarro dele, no fim das contas. Depois ele volta, então, sem saber o que está acontecendo, meio que se vingando do Superman, o Luthor usa ele de novo, ele fica mais deformado, e a gente tem uma luta contra ele, contra o Superman, para fazer esse contraponto do que é ser um herói ou não? Bom, bem provável, eu gostaria bastante, né, querendo ou não. Eu acho que seria muito bom ter um filme assim, mas eu não sei se isso já foi tarde demais e no fim das contas a gente vai ter um Brainiac ou outro vindo por aí, né? A impressão é que eles tiveram que cortar mesmo as cenas dele, né? Tipo, só que um indício que a gente tem é que o Lex Luthor, ele é preso então no final, ele vai pra Belle Reve, que é aquela prisão então que a Cersei foi lá em Comando das Criaturas, né? Então, tipo, quem sabe a gente tem aí também uma formação da Legião do Mal, como a gente tem já nos quadrinhos, em animação da DC, né, que funciona muito bem, e quem sabe também o Bizarro volta, não só para um filme só dele, mas também para fazer essa Legião do Mal, que vai lutar ou contra a Gangue da Justiça, ou contra a futura Liga da Justiça, porque, tipo, a gente precisa disso agora. Pena que, além da Sala da Justiça, a gente não teve nenhum indicativo disso, né, porque as duas cenas pós-créditos que a gente tem no filme, a gente tem duas cenas, elas não dizem muito, né? Elas não dizem nada, na verdade, né? É só piada. Tipo, uma cena de piada de pós-crédito. Não sei vocês, tipo... Eu até que... Dependendo da piada, até que é legal. Tipo, no início dos créditos, pelo menos, e no final, talvez uma mais importante. Mas, tipo, quando você fica esperando um tempão pra ver os créditos e não tem nada, só uma piada, tipo, é meio decepcionante, né? Tudo bem, eu acho que o James Gunn não queria se comprometer e nem acrescentar nada que talvez não aconteça se esse filme não se pagar e não for bem de bilheteria. Mas, tipo, pelo menos a gente teve, antes dos créditos, a Supergirl, né? Porque a gente vai ter o filme da Supergirl com a Millie Alcock, adaptando, então, a história A Mulher do Amanhã, né, do Tom King, e realmente ela aparece ali com o uniforme, a jaquetinha. Eu achei demais isso, é muito rápido, né? Parece um pouco meio gratuito, mas ela tá voltando para pegar o cripto e já dá um indicativo aí do filme dela que tá por vir, né? Antes dos créditos. Então, até mais importante do que as piadas que a gente tem nos créditos. Porque os créditos, galera, para quem não viu e tá curioso para saber, é basicamente a primeira, o Superman com o cripto na Lua, que é o que a gente já tinha visto, né? Que ia ser divulgado, que eu não sabia, né? Porque acabou a gente já sabendo qual ia ser a cena pós-crédito o tempo todo. E a gente nem imaginava, né? A primeira imagem oficial do filme era essa e o James Gunn já estava mostrando o que é a cena pós-crédito, né? Talvez ele nem tinha onde colocar a cena, ele só gravou ali para fazer um teste e colocou na cena pós-crédito, né? Dá essa impressão. E a segunda cena é basicamente depois do Mr. Terrific conseguir conter, então, aquele ataque que o Lex Luthor faz com o universo de bolso, porque ele cria uma cisão ali nas dimensões e começa a se abrir ali em Metrópolis uma fenda, né? Ele consegue voltar com tudo e voltar aos prédios, né? E a Sala da Justiça que tinha partido volta pro lugar. Então é só uma piada disso que, tipo, pô, ficou meio torto ali. Então, o máximo de indicativo que a gente pode ter é que, tipo, ah não, agora eles vão reconstruir de novo do zero, né? E fazer uma nova Sala da Justiça
pra Liga, mas tipo, é muito superficial, se nada acontecer, não vai comprometer em nada, né? Então realmente eu acho que nessa parte faltou muito, realmente um indicativo, pelo menos, do que tá por vir, né? Mas eu entendo por um lado, mas realmente esse filme, se for para considerar como um filme que realmente vai ser o primeiro passo de algo que vai escalar cada vez mais, a gente vai saber sobre o que vai vir daqui para frente, como por exemplo em Lanternas, que a gente vai ter uma suposta ameaça misteriosa ali na Terra, que provavelmente vai ser importante para o primeiro capítulo do universo DC, do novo universo DC. O James Gunn já confirmou isso em 2023, quando ele anunciou essa série. Então essa série vai ter algo importante, o Guy Gardner vai estar lá, vai ter a série do Pacificador, então muita coisa vai acontecer daqui pra frente. Mas esse filme, como estabelecimento do Superman, pra mim, tipo, ele é um grande começo realmente, é um bom começo pra gente ter na DC, é um bom filme, e eu acho que talvez, quem sabe, ele até melhora agora, né, cada vez mais, quando eu vou reassistir ele em breve, né? Eu realmente gostei, eu não sei o que vocês acharam, eu só tenho mais problema com os vilões, mas toda a parte da herança kryptoniana do Superman, toda a parte do final, né, que eu acho que também vai ser muito polêmico, porque o pessoal vai criticar bastante a parte dos pais dele, eu até não concordo tanto, eu acho que pelo filme todo a gente fica tendo indicativo, né, desde o começo, que os pais do Superman mandaram ele pra Terra, né? Krypton foi destruído, o filme discute sobre isso, querendo ou não, porque ele ia conseguir se adaptar, ele ia conseguir ser bom para a humanidade, ele cresceu vendo essa mensagem que acalma ele na fortaleza, né? É muito legal essa cena, e tipo, mas depois o Lex Luthor decifra o restante da mensagem, né, que ele não sabia, e vê que ele na verdade foi mandado para governar, tipo um Omni-Man da vida. E isso realmente é muito polêmico, porque isso não tem necessariamente desse jeito, né? Claro que muda de abordagem para abordagem, mas não tem isso desse jeito. Aliás, até o contrário do que acontece também no filme do Zack Snyder, né? Então, tipo, realmente, esse lado eu achei que o tempo todo ia ter uma explicação. Por exemplo, o Brainiac ia ser o responsável, talvez eles até façam isso. Mas no final, eu acho que ficou por isso mesmo, e os pais verdadeiros dele são os da Terra. Eu acho que é uma decisão arriscada, é uma decisão ousada, eu entendo porque que o James Gunn fez, eu entendo até o que ele quer dizer, a mensagem, tipo, que os pais dele acabaram sendo os da Terra, e realmente ele é humano, né? Ele é tão humano como qualquer um outro, essa é a força dele, né? Que ele diz no fim das contas, quando a Lois entra no quarto dele, ela vê isso, e eu acho que era isso que ele queria dizer. Só que eu acho que ele poderia dizer de alguma outra forma que não só... talvez só se colocasse uma cena falando que não era necessariamente aquilo que eles disseram, e no final ele ainda visse a cena não dos pais biológicos, os pais que criaram ele, os adotivos, aí ficaria, eu acho que, mais bem explicado e tudo bem, né? Eu acho que aí não descartaria os pais biológicos, mas também abraçaria o lado humano, que é tão importante, e finalmente voltou pro Superman, né? E aí, o que vocês acharam disso? O que vocês acharam desse filme? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber. E fica ligado no canal, que em breve tem mais novidades, que a gente tá voltando com tudo agora. Para acompanhar um novo universo DC, o universo da Marvel, não vai embora ainda. Confira também esses outros vídeos que estão demais. Clica aqui agora para conferir. É isso aí, valeu, falou, até mais.